O título do nosso trabalho é a percepção dos discentes e docentes do curso de medicina em relação ao método PBL no ensino remoto em uma instituição de Cuiabá, Mato Grosso. Esse trabalho foi realizado por mim, Aniele, Ruda e Gisley, e ele faz parte da iniciação científica que a gente realizou. E aí, para a gente estar falando sobre o que é a aprendizagem baseada em problemas, a gente tem que trazer o conceito dela, né? Nada mais é do que uma metodologia, né? Um método que utiliza problemas, que esses problemas eles podem ser casos clínicos, podem ser problemas epidemiológicos e vão ser discutidos em um grupo relativamente pequeno de alunos. E aí, esse grupo de alunos vai ser acompanhado por um tutor geralmente que tem uma formação médica e é especializado naquele assunto. E aí, muitos autores trazem que para a realização dessa aprendizagem baseada em problemas ser concreta, ela deve seguir os 7 passos. E quais são eles, né? Primeiro, vai ser apresentado um problema a esse grupo de alunos, né? E eles vão fazer análise desse problema e aí vão elaborar hipóteses para a resolução desse problema. O que esse problema fala? O que esse problema está trazendo? E aí, esses alunos eles vão reconhecer a lacuna do conhecimento que eles têm, vão fazer um estudo individual posteriormente, e aí, na volta, vão reunir depois, né? Depois de uns 2, 3 dias, eles vão se reunir novamente, vão integrar os conteúdos, organizar e discutir com o grupo. E aí, posteriormente, eles vão ter uma palestra, uma aula prática sobre o assunto abordado. E aí, a Unic, né, que é a faculdade nossa estudada, ela utiliza os mesmos conceitos e mesmos passos de Borochovicius, de 2014, que ele analisou ali uma unidade e também a nossa unidade estudada, ela segue esses passos, que seria esse aqui, ó. Relatório parcial, o que vai acontecer? Como que vai ser feito essa aprendizagem baseada em problemas? Eles vão apresentar esse problema, vão fazer um relatório no quadro, vai colocar lá o que eu conheço, o que eu desconheço desse termo, quais são as palavras-chave, vão fazer um fluxograma desse problema, aconteceu isso primeiro, depois isso, depois aquilo, e depois eles vão fazer hipóteses, vão fazer perguntas sobre isso. Qual é a fisiopatologia da dengue? Aí, posteriormente, eles vão se reunir novamente para falar sobre esse assunto e aí vão fechar esse problema. Eu acho que esse problema, o diagnóstico era dengue. Eu acho que esse problema, o diagnóstico era um transtorno. E aí, no fechamento desse problema, vai ser em conjunto, né? E vão realizar ali um mapa conceitual sobre esse problema. E aí vai ser abordado todos os temas que deveriam ser estudados. E então, após esse fechamento do problema, é entregado um relatório final, né? E aí, posteriormente, vai ser dada uma aula teórica, uma aula prática sobre esse assunto. E aí, essa metodologia, ela foi utilizada em várias escolas médicas, só que há pouca experiência relatada sobre esse PBL, né? E aí, com a pandemia do novo coronavírus, a gente teve que se inserir em um novo contexto, que foi a educação remota. Então, o intuito desse trabalho foi analisar a percepção desses alunos, desses professores, frente à mudança nesse processo. E aí, qual que foi o objetivo do trabalho, então? Caracterizar a percepção dos discentes e docentes do curso de medicina em uma instituição privada em relação à aprendizagem baseada em problemas, o PBL, no ensino remoto no município de Cuiabá. E aí, a metodologia, o que foi estudado, o que foi abordado, de que maneira foi feito esse estudo? Foi feita uma pesquisa de campo, de natureza exploratória, bibliográfica, de abordagem qualitativa. E aí, as informações a gente obteve a partir do Google Forms, né? Mediante o termo de consentimento livre esclarecido. E aí foi submetido a uma análise estatística, foi transformado em gráfico e tabela todos esses dados organizados em uma interpretação sistemática,
teve uma síntese descritiva e quantitativa frente aos resultados. E só pôde participar da pesquisa quem era estudante dessa instituição, né? E quem participou do PBL de maneira remota. E aí, quais foram os principais achados? Bom, perante a análise de dados, a gente fez vários questionamentos e aí a gente trouxe aqui os mais importantes. Em primeiro lugar, aí, o que se enfatizou? Que tanto docentes quanto discentes enfatizaram que as palestras gravadas, elas foram o maior ponto positivo aí em relação ao PBL de maneira remota. E aí, em segundo lugar, eles trouxeram que aproveitaram bastante tempo que eles perdiam no trânsito. E esse tempo, ele era utilizado aí para estudar mais para as aulas e para os professores para preparar mais a aula. E aí, o terceiro ponto mais positivo em relação a esse PBL foi que eles puderam manter, né, o processo de ensino-aprendizagem mesmo em frente a uma pandemia. E aí, eles trouxeram também os pontos negativos, tanto para os docentes quanto para os discentes. E o primeiro ponto negativo foi a vivência em casa. Porque o que ocorria? Ocorria muito barulho e também enfatizaram a falta de respeito de alguns familiares em não respeitar o tempo de estudo ali, né? Tanto do estudante quanto do professor. E aí, em segundo lugar, eles enfatizaram aí a conexão péssima aqui na cidade de Cuiabá, né? Em terceiro lugar, enfatizaram a falta de contato, que aí o que acarretava? Que muitos alunos eles tinham vergonha em perguntar, em tirar dúvidas, o que já não acontecia no modo presencial, né? E o professor também sentiu isso dos alunos. E aí, em quarto lugar, foi pouco tempo para práticas, porque como a gente estava em um contexto inserido em uma pandemia, né? Foi realizado pouco tempo para as aulas práticas. E aí, a gente também indagou aos estudantes e aos professores sobre a metodologia de ensino, o que eles achavam. Eles enfatizaram que a metodologia ativa ela sobrepõe ao método tradicional de ensino nessa instituição e que a única dificuldade que eles tiveram foi de realizar os 7 passos à risca, porque era uma grande dificuldade de fazer um mapa conceitual ali em meio ao ensino remoto devido a diversos contratempos, como a queda da internet e entre outros. E aí, o que a gente tirou de conclusão desse estudo? Que verificou sim a possibilidade de ofertar o PBL num formato híbrido, né? E pode ser uma realidade possível, porém, em um número pequeno de conteúdo da medicina, ou seja, aquilo que vai poder ser gravado, palestras, aulas, eles enfatizaram que foi excelente, porque eles podiam rever essas aulas e, posteriormente, ainda tirar dúvida. Então, a conclusão desse estudo foi que, à medida que mesclar encontro presencial com encontro virtual, a realização da atividade pode otimizar o processo de ensino-aprendizagem desses alunos. E é isso, muito obrigada.